queremos ouvir, mas daquilo que o Senhor queira falar conosco, meu Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e te honramos. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem, aqueles que estão aí no seu smartphone, no seu celular, aqueles que nos acompanham pela internet nessa noite. Eu quero dar uma boa noite a todos vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seus lares, aquele que neste momento, quem sabe no seu trabalho, trabalhando, que o Senhor Jesus possa nessa noite falar com cada um de nós que estamos aqui neste lugar. Aonde vai alcançar esta palavra, só Deus conhece, só Ele sabe, e nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor. Eu gostaria que vocês, neste momento que podem, nós vamos trabalhar nessa noite no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, Atos, capítulo de número 19. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor Jesus. Paizinho querido, que haja uma unção de revelação sobre isso, que a sua palavra, Senhor Deus, possa fluir, Senhor Deus, sobre este lugar. E mais do que isso, que aquele que nos vê, aqueles que nos escutam nessa noite, aqueles que vão estar nos escutando, Senhor Deus, quem sabe durante esta semana, que eles possam ser impactados com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo neste momento, meu Pai, possa, Senhor Deus, estar entrando nos lares, nas casas, Senhor, daqueles que nos escutam, aqueles que nos assistem, aqueles, Senhor Deus, que tiraram tempo para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, através dessa palavra, confortar os corações que estão aflitos, meu Pai, neste momento. Pessoas, Senhor Deus, que estão necessitando, Paizinho querido, de ouvir a Tua santa e poderosa palavra. E que esta palavra venha, Senhor Deus, através das ondas, meu Pai querido, quem sabe do rádio, da internet, de onde for. Que elas venham, meu Pai querido, com poder, Senhor Deus, para transformar lares, pessoas, meu Pai querido, com o poder do Teu Espírito Santo, Pai, em nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor Jesus, porque existe uma unção sobre este lugar, e que a Sua palavra será pregada hoje aqui, Senhor, e que o Senhor falará comigo, falará com cada um de nós que está aqui. Deus querido, Pai maravilhoso, que não seja mais eu, mas Tu através da minha vida, a transmitir aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui neste lugar. Deus, que não seja mais eu, mas o Teu Espírito Santo que está em mim, ó Pai, que nessa noite, Seu Deus, possa transmitir, ó Seu Deus, eu como um instrumento nas Tuas mãos, a Tua santa e poderosa palavra, ó Deus de Israel. Atos capítulo de número 9, muito conhecido, muito pregado, mas que nessa noite Deus vai trazer para nós algo maravilhoso e tremendo para os nossos corações. Está escrito assim: aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes então batizados? E responderam: no batismo de João. E disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que creste naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, entanto levantando e falando em línguas, e como ele também profetizando. Então eram ao todo em cerca de 12 homens. Versículo de número 8. Durante 3 meses Paulo
frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente, ou seja, a pregar diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Versículo de número 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aleluia. Uma coisa que nós prestamos atenção nessa mensagem, nessa passagem, é sobre a igreja que Paulo encontra na cidade de Éfeso. Nos mostra a palavra de Deus que o que havia nessa igreja não eram pessoas que tinham conhecimento da palavra do Cristo ressuscitado, da palavra sendo pregada pelo Espírito Santo. Porque quando Paulo diz aqui no versículo 2, ele se encontra com os homens, a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: porventura o Espírito Santo, vocês conhecem o batismo no Espírito Santo? Vocês conhecem a palavra? E os homens olham para ele e dizem assim: olha, nós não conhecemos, ninguém falou para nós, ninguém veio aqui e falou do Espírito Santo. E Paulo fala e prega para eles. E quando Paulo prega para eles, eles aceitam a palavra. E a palavra de Deus diz o seguinte: que Paulo então impõe as mãos sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo, e são batizados no Espírito Santo. Mas o que nos mostra o porquê que esses homens estavam tão, vamos dizer assim, tão fora do contexto? Porque a palavra de Deus já estava sendo pregada há um bom tempo. O acontecimento da ressurreição de Cristo já tinha acontecido. O derramar do Espírito Santo já tinha acontecido. As pessoas já estavam sendo batizadas no Espírito Santo. Havia igrejas que estavam profetizando. Havia igrejas onde o Espírito Santo estava fazendo o seu trabalho, a sua obra. Mas por que a igreja de Éfeso era uma igreja que não tinha conhecido o poder de Deus? Porque haviam pessoas, segundo o versículo 8 e 9, nos mostra e nos conta que no meio das pessoas, quando Paulo ia pregar na sinagoga, haviam pessoas naquela igreja que ficavam minando a palavra que Paulo falava. Que quando ele andava na multidão, eles ficavam ali arrazoando-se, juntando pessoas, fazendo panelinhas contra aquilo que Paulo estava pregando. E foi um tempo assim, Paulo tentando pregar, tentando falar do Espírito Santo, tentando transmitir aquilo que Deus tinha para a igreja de Éfeso, na sinagoga. Mas aquecido que ele não conseguia ter êxito naquilo que ele estava fazendo ali, porque haviam pessoas que estavam contra aquilo que ele estava fazendo. O que é isso, pastor? Irmão, existe certas pessoas que são convertidas, pessoas que entregam o seu coração para Cristo, e existe algumas pessoas que simplesmente elas seguem uma religiosidade. A religiosidade, ela não converte pessoas. Ser religioso não converte você. Que converte, que muda a situação, a vida de um homem, é o que, pastor?
é a intimidade com Deus, a aceitação de Deus na sua vida. Dizer que conhece a palavra, mas não cumprir a palavra não adianta nada. Dizer que é conhecedor de tudo, meu irmão, e saber que vai manusear não significa nada. Se o teu coração é preto, se o teu coração é escuro, se o teu coração é cheio de mágoa, de dor, de rancor, se aquilo que você carrega são simplesmente religiosidade dentro de você, onde pessoas olham para você e não encontram nada, encontram simplesmente palavras persuasivas. Mas Paulo não pregava com palavras persuasivas humanas, ele pregava cheio do Espírito Santo. As pessoas tentavam minar o que Paulo estava fazendo. Na sinagoga Paulo pregava, começa a ver, e a pessoa ficava ali, mas será que é verdade? Será que Paulo era isso tudo mesmo? Será que tudo isso que Jesus fez é verdade? Não sabe aquelas pessoas que quando você está dentro da igreja e você escuta Deus falando, entra no teu coração, o pregador está cheio da unção, mas alguém chega ali, mas você veja bem, pastor, aquilo lá não é para você, aquilo lá não serviu para você, o profeta errou o alvo, não é para você, não tem como isso acontecer. Sabe aquelas pessoas que tentam minar aquilo que Deus tem para a nossa vida? Assim estava a igreja de Éfeso. Ei, meu irmão, minada, religiosa, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo lá, não, irmão. Mas Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e é isso que eu quero tratar aqui nessa noite, porque nós precisamos desse exato momento que estamos vivendo, pessoas cheias do Espírito Santo. Ei, não precisamos de religiosos, mas precisamos de homens, mulheres, pastores, obreiros. Ei, meu irmão, pessoas cheias do Espírito Santo, porque o que importa agora nesse momento, meu irmão, são pessoas cheias do Espírito Santo. Mas por que é, pastor? Simples, porque se você tiver o Espírito Santo, aqui para mim, olha aqui para mim, se você tiver o Espírito Santo, Deus te dá aquilo que o Espírito Santo deu para Paulo. O que é? Sabe o que é? Estratégia. Estratégia. Sabe o que é isso? Para de ficar ouvindo que o joio está apitando no teu ouvido, meu irmão. Para de perder tempo com o joio. Começa a ir na estratégia do Espírito Santo, que você vai ver que as portas vão se abrir, que as coisas vão começar a melhorar. Pastor, eu não aguento mais, é a crise, é isso, é o Covid, é perseguição da igreja. Seja cheio do Espírito Santo, busque a presença de Deus. Só pregar, subir no altar e dizer para o povo: busque, adore. É hora de você buscar, é hora de você adorar. Sabe por quê? Porque as pessoas, eu estou falando para líderes aqui, Deus está falando, irmão. Porque as pessoas estão esperando de você uma palavra, mas esta palavra não vai vir de você. Escute, porque Paulo, ele era cheio do Espírito Santo. O que ele falava era direcionado pelo Espírito Santo. Mas haviam pessoas que estavam minando, haviam pessoas que estavam contra ele, mas essas pessoas estavam enganadas, porque Paulo estava carregando a noiva do Senhor. Paulo tinha a palavra da noiva do Senhor. Sabe o que é isso? Eu estou dizendo para você nessa noite: não abaixe a tua cabeça, continue a pregar, continua a falar do amor. Se você abaixar a tua cabeça no chão, quem te chamou, quem te separou, foi Deus, cheio do Espírito Santo. Não podemos mais perder tempo de ficar dando os ouvidos ao joio. É tempo de nós começarmos a buscarmos aquilo que Paulo fez em Éfeso. O que é, pastor? Estratégia. Manda fechar a igreja. Fecha.
põe o povo para orar, irmão. Não pode orar 5, ora 3, ora em casa. Não para, irmão. Estratégia. Sabe o que é isso? Quem é cheio do Espírito Santo tem estratégia. Quem é cheio do Espírito Santo não para. Quem é guiado pelo Espírito Santo não para, porque ele tem estratégia. E a estratégia do homem é uma coisa. O homem pode tentar fazer estratégia para fechar a igreja. O mundo pode fazer estratégia para fechar a boca do crente. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele tem estratégia do alto, ele tem estratégia do céu, ele tem estratégia da glória, ele tem estratégia da presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Está esmorecendo, está caindo, está ficando difícil. Não posso vir para a igreja. Dobra o joelho na tua casa, pega o teu filho e tua filha, abre a palavra, começa a pregar. Tempo de nós trazermos, meu irmão, para dentro da nossa casa, do nosso lar. Sabe o que Deus está fazendo? Isso aqui, ó. Está perseguindo? Estão correndo atrás? Tem um problema? Estão querendo fechar? Estratégia espiritual. Estratégia espiritual. Nós temos que parar e começarmos a ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a dizer para nós. Mas isso só acontece se nós formos cheios do Espírito Santo, se nós abrirmos o nosso coração e aceitarmos a presença maravilhosa desse Espírito em nós. Ele é o Consolador, e se há um tempo do Consolador trabalhar é agora. Se há um tempo do Consolador trabalhar na nossa casa, na nossa vida, é agora. Se há um tempo de nós se tornarmos íntimos do Consolador, é agora. Se há um tempo de nós nos tornarmos íntimos de Deus, é agora. É agora. Pare de reclamar. Levante a cabeça. São fases da nossa vida. Passou, mas isso é mundial. Nunca passamos por isso. Amém. Mas deixe os murmuradores, deixe o joio e comece a buscar estratégia, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai realizar, e você vai ver que as promessas de Deus, tudo pode passar, irmão. O tempo pode passar, os anos podem passar, mas a palavra ela não passa, ela é firme, ela é fiel. Fiel. Eu vou desistir, vou largar a toalha, eu vou largar a mão. Irmão, que isso? Então não entre na guerra. Para de ser frouxo. O que está acontecendo, pastor? Está acontecendo que Deus está falando. Que é tempo daqueles homens que batiam no altar, que falavam, que pulavam, que oravam, que diziam, de dobrar os seus joelhos e serem cheios do Espírito Santo. Por que isso? Porque Deus quer dar estratégia. Receba esta palavra. Deus quer dar estratégia para a sua vida. Estratégia. Vamos voltar à palavra. Paulo vê aquela multidão perturbando. Ele falava uma coisa aqui: Jesus Cristo é vida. O outro falava: mas ele morreu no Calvário. Jesus Cristo é paz. Mas Jesus, e ali, irmão, minando. Nada, tudo que ele falava, o outro ia lá, o pessoal ia lá e retrucava contra. Sabe o que o Espírito Santo de Deus fez? Disse para Paulo: Paulo, vamos sair da sinagoga, deixa a sinagoga aí, eu vou te mostrar um lugar. E esse lugar está na palavra aqui dizendo que era uma escola de tirano. E esta escola, eu acredito, meu irmão, que é um local de pregação, é um local de ensino da palavra. Paulo entra e começa a fazer da escola de tirano a escola do Espírito Santo. Eita!
É isso que Deus quer fazer, meu irmão. Sai, pega a escola de tirano e faz dela a escola do Espírito Santo. O que é isso? Se você pregava na igreja, prega na tua casa, prega no teu trabalho, prega onde você estiver. Faz a escola de tirano ser a escola do Espírito Santo. Deixa Deus te dar estratégia, meu irmão. Estratégia. Estou com dificuldade financeira. Ora, chega na presença de Deus, o Espírito Santo, Ele abre portas, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te apacentar o teu coração, Ele vai ajudar você, Ele vai ajudar você que não dorme à noite, você que não consegue mais dormir, você que não tem paz no seu coração. É tempo de é tempo de espirituar. Sabe o que é isso, meu irmão? É tempo de nós nos tornarmos os crentes espirituais, a qual Paulo falava. Ei, meus irmãos, eu prefiro que vocês sejam espirituais do que carnais. Eu vejo, meu irmão, os crentes carnal, cabeça baixa, passando isso, aquilo, meu irmão. Mas os crentes espiritual, o que eles estão fazendo? Dobrando o seu joelho, porque eles sabem que hoje de joelho dobrado, amanhã ele está de pé, amanhã ele está de pé, amanhã ele está de pé, porque ele sabe que o amanhã pertence ao Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade que você passa hoje, você que me assiste, você que está me vendo agora. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a perseguição que você passa, mas seja cheio da estratégia do Espírito Santo na sua vida agora, em nome de Jesus. Paulo, certo, aqui não tem como. Espírito Santo ainda. Paulo vai lá, ó. Podia ter ido embora, podia ter desistido, mas o que ele fez? Não. Os guiados, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, guarda essa, não desiste da batalha. Não desiste da batalha. Porque você sabe que quem te chamou para a guerra não foram os homens, quem te separou para a guerra não foram os homens, quem te separou foi Deus, quem te deu o chamado foi Deus, a unção que está sobre a sua cabeça foi Deus, o óleo derramado sobre a tua cabeça foi Deus, o sangue derramado sobre você foi Deus, e você é marcado para morar no céu, meu irmão, com luta, sem luta, com dificuldade ou com dificuldade, você é marcado para morar no céu. A batalha é grande, a luta é grande, a perseguição é grande. Eu vim dizer para você, não é só para você. Existem milhares de pessoas passando pior do que muitas vezes você está passando. Mas um recado de Deus eu tenho para te dar. Ele é fiel na sua palavra. E se existe um Deus fiel, é Ele, o Criador dos céus e da terra. E é Ele, meu irmão, que olha para a tua família, que olha quando você dobra o seu joelho na madrugada para interceder para o seu marido que está internado no Covid, para o teu filho que está no hospital, para a tua esposa que está internada. É Ele que olha lá de cima, está procurando em você algo chamado intimidade. Deus está chamando a sua igreja para uma intimidade. No decorrer de toda a história bíblica, muitas e muitas vezes, Deus chamou o seu povo para uma intimidade. E eu quero dizer um recado para você que nos assiste nessa noite. É tempo de você começar a buscar a Deus na sua vida. É tempo de você começar a se entregar aos braços do Senhor. Se você é desviado, se você está aí nos bares da vida que agora estão fechados, se você está por aí nas biqueiras de crack, das drogas, é tempo de você voltar aos pés do seu Criador. Não há mais tempo de ficarmos brincando de crentes, porque Deus não está brincando com a sua igreja. Pastor, estão perseguindo a igreja. Deixa que persiga, irmão. Tem pessoas que perseguem a igreja.
achando que a igreja é de pastor tal, que a igreja é da denominação tal. Vocês estão enganados. A igreja é citada na Bíblia como a noiva do Cordeiro. Vocês não estão seguindo placas e nem denominações. Vocês estão seguindo a noiva do Cordeiro. Um recado: cuidado. 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 Está chegando um tempo em que Deus está movendo o seu Espírito sobre a face da terra, aonde os profetas estão começando novamente a profetizar. Não, eu quero voltar novamente ao início dessa mensagem, porque Paulo encontra na igreja de Éfeso aqueles 10 homens que, mesmo tempo sendo pregados sobre o Espírito Santo, aquela religiosidade daquela igreja não deixava que a palavra do Espírito Santo, não deixava que aquela palavra fosse pregada naquele lugar. Paulo encontrou dificuldade, o Espírito Santo deu estratégia para ele, e ele ficou pregando lá cerca de 2 anos, e Deus usava ele com maravilhas, Deus usava ele com sinais. Mas eu quero voltar novamente ao início dessa mensagem, quando ele se encontra com aqueles homens que pareciam frequentadores da igreja. Eita, lamaço, pareciam frequentadores da igreja do Senhor. Paulo não ia perguntar para aqueles homens se eles não parecessem homens da sinagoga. Ele passa e vê eles e começa a falar com eles. Vocês conhecem o Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. E aqueles homens explicam: nós somos batizados somente com o batismo de João. Aí ele explica: mas João pregou sobre esse batismo, mas também falou sobre aquele que depois dele viria. E quando esta palavra entra no coração daqueles homens, porque o Espírito Santo é como uma seta com uma faca de 2 gumes, como uma seta o coração do homem, que convence o pecador do pecado. Convenceu aqueles homens de que aquilo que Paulo estava falando com eles era real. E quando Paulo começa a conversar com eles, eles aceitam a palavra. E quando eles aceitam a palavra, Paulo vê a oportunidade de ministrar o poder de Deus sobre a vida deles. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, irmão. Vamos falar sério aqui. Antes desse tempo vir agora, dessas dificuldades, dessas perseguições, nós vimos pessoas, jovens, com 5, 8 anos de igreja, e se perguntava para eles: você conhece o que é o batismo no Espírito Santo? Pastor, eu não sei o que é isso. Se falava: olha, você prega, você está falando a palavra de Deus, mas você sabe o que é o Espírito Santo? Você conhece o que é o batismo do Espírito Santo? Não sei, pastor. Eu sinto. O Espírito Santo não é sentir, o Espírito Santo é viver. O Espírito Santo não é sentir. Avivamento, meu irmão, aqueles avivamentos onde vinha um cantor famoso e de repente eu senti, eu vi. O avivamento, meu irmão, é aquele que você olha a pessoa sendo cheia do Espírito Santo, mas depois você olha para a vida dela e você vê os frutos do Espírito Santo agindo na vida dela. Meu irmão, avivamento sem frutos do Espírito Santo não é avivamento, é barulho, é emoção, é qualquer coisa menos avivamento. Porque quando um avivamento vem, quando o Espírito Santo, ele vem, ele transforma vidas. Porque se tem alguém que pode transformar vidas na face dessa terra, se chama Espírito Santo de Deus. Estávamos vivendo um avivamento, um barulho, algo, mas olhávamos para os frutos: família destruída, pessoas magoadas, feridas,
que não querem se consertar, mas olhávamos na igreja, era uma coisa, lá fora era outra. Aí Deus vem com essa onda, com esse vento, e chacoalha, mexe, e fala para nós: não é mais tempo de brincadeira, é tempo de serenidade na sua palavra. Ei, porque eu chamei fulano, e no final do ano eu levantei 50 mil reais. Aonde estão os seus 50 mil reais? Se você não fez nenhuma obra social, se você não ajudou, não cumpriu com o seu papel com a igreja, Deus está falando aqui, não adianta nada. Aproveite o seu tempo aqui, porque depois vai ter o acerto de contas. Deus está falando, irmão. Deus está falando. Eu roubei, eu menti, eu fraudulei. Aproveite, porque o sopro de Deus está sobre a face desta terra. Eu vim dizer um recado: se conserta, se entrega, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se daquilo que você fez, volte seu coração a Ele novamente, conserte-se, porque é tempo de conserto, é tempo de entrega. Manipularam, fizeram. Aproveite bem aqui, porque na hora que Ele vier buscar a sua igreja, eu não sei o que vai ser de você, só Ele sabe. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que o pecado, ele desagrada o coração de Deus. Que o adultério, a mentira, o roubo, a lascívia nos afastam da presença de Deus. Deus está nos colocando de joelhos, porque Ele quer uma coisa chamada arrependimento. Seja você crente, seja você cristão, católico, não interessa. Deus quer arrependimento, porque ninguém, meu irmão, nasce não sabendo, não. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe que adulterar é errado, você sabe que roubar é errado, e Deus está falando: conserta-te, arrependa-te, porque é tempo de arrependimento, é tempo de conserto. E eu quero deixar esse recado aqui para você, que como aqueles homens não conheciam o Espírito Santo, como aqueles homens não conheciam, será que ninguém foi falar para eles? Ou será que foram falar para eles, mas alguém minou a mente deles e falava: isso aí é mentira, isso aí é meninice, isso aí é crentice, para com isso. Eu vim dizer algo para você: pare de olhar as coisas que aconteceram no seu passado e diga para Deus: Espírito Santo, eu quero algo novo na minha vida. Porque Deus chama a sua igreja para algo novo. Os profetas estão profetizando que Deus tem algo novo para a sua igreja. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas de uma coisa eu tenho certeza: que se existe alguém para resolver os seus problemas, esse é o seu Criador, é o Deus de Israel, aquele que pode todas as coisas. Pastor, mas perdi tudo. Ele é fiel, Ele é poderoso para te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu. Ninguém mais me ama, eu não consigo mais viver. Ele é aquele que te dá vida, porque Ele é o dono da vida eterna. Ele é a videira verdadeira. Ele é a árvore da vida, Ele é o rio da vida, Ele é a palavra da verdade. E Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que está desviado,
Para você que está em cima do muro, sai, para com essa história. O muro pertence a Satanás, irmão. Com Deus não existe isso. Ou você está dentro ou você está fora. Ele está chamando você. Pastor, mas eu não tenho força para largar da droga. Eu não tenho força para largar do pecado. Eu não tenho força. Ele chama você para uma intimidade com o Espírito Santo. Se existe alguém para te ajudar a você largar desse vício, esse é o Espírito Santo de Deus. Se existe um remédio para curar este pecado da tua vida, ele se chama Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele é aquele que faz brotar o arrependimento dentro da sua alma. Ele é aquele que faz você se tornar uma nova criatura. Você pode passar por mãos de eles, psicólogos, pessoas inteligentes, tentarem te ajudar, mas existe uma obra que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Somente Ele pode curar as feridas da alma. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu não sei se você anda carregado, sobrecarregado de tantas coisas que te oprimem a tua alma. Ele se anda lá. Põe uma música lá, irmão. Aumenta o fundo musical. Aumenta o fundo musical um pouquinho. Eu não sei se você está passando por uma luta na sua vida, mas eu gostaria de orar com você neste momento. Eu gostaria de participar com você desta oração. Pastor, eu não tenho mais força para orar. Eu vim orar com você e dizer para você que todos os momentos que você dobra o seu joelho, por mais que dura seja a sua carga, por mais que dura seja a sua vida, existe um chamado Espírito Santo de Deus, que o desejo dele é estar do teu lado e dizer para você: você não tem força para orar, mas eu vim aqui para te dar força nessa noite. Se você pode, onde você está agora, se você puder dobrar os seus joelhos, ou abaixar a tua fronte, fechar os seus olhos, eu quero que você comece a pensar em Deus nesse momento. Eu sei que as lutas têm sido difíceis, as batalhas têm sido muito grandes, o medo tem tomado conta de todos nós, a incerteza, a insegurança, mas eu vim trazer um recado para você nessa noite. Descansa o seu coração no Senhor seu Deus, e Ele vai cuidar de todas as coisas da sua vida. Pastor, mas você não sabe a ferida que tem na minha alma, você não sabe a dor que existe no meu coração. Eu vim dizer para você nessa noite que está me ouvindo: Jesus Cristo é a solução para os seus problemas. Não desista de buscar a Deus na sua vida. Não desista de buscar pela tua família, pelos teus filhos. Ele é fiel e Ele não te abandonou. Eu sei que parece que tudo está desabando, eu sei que parece que não há mais forças dentro de você, mas eu estou aqui nesta noite para dizer que nenhuma lágrima dos seus olhos caiu em chão, porque o Espírito Santo de Deus recolheu as suas lágrimas. Ei, sabe o que é isso, meu irmão? Não existe dor neste mundo a qual Deus não reconhece. Não existe adoração neste mundo a qual Deus não reconhece. Ele reconhece você, porque você pertence como filho do Deus vivo. Ele te separou no meio dessa geração para dizer para você nessa noite, através de um homem cheio de erros como eu, através de uma pessoa limitada como eu, e dizer para você: não atemorize o seu coração, não desista da sua vida, não largue das suas promessas, porque Ele está movendo a favor de você. Meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas a minha luta é muito difícil. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nesse exato momento, meu Pai, que pessoas estão me assistindo agora, Senhor, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, visitar essas pessoas agora, meu Pai.
Senhor, aquele sentimento maravilhoso que transporta o coração, quando nós dobramos, abaixamos a nossa face, dobramos o nosso joelho, quando nós fechamos nossos olhos, ó Deus de Israel, esperamos ouvir algo do céu, meu Pai. Que nesta noite esta palavra seja como algo do céu ao coração daqueles que estão me ouvindo neste momento. Espírito Santo de Deus, traz a cura sobre este lar, sobre esta família. Traz, Senhor Deus, o livramento sobre este casal, sobre esta casa. Deus de Israel, visita este hospital, aonde estão esses homens, essas mulheres, esses jovens, ó Pai. Estão internados, doentes, meu Pai querido, aonde uma doença que não há cura para a humanidade, mas qual o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Espírito Santo de Deus, visita esse leito de hospital agora. Espírito Santo, sopra o fôlego de vida neste homem, deste pai de família, qual, Senhor, a sua família está em pranto, chorando, pedindo: Pai, Senhor, faz o meu pai voltar para casa. Deus de Israel, entra, meu Pai, nesse lar, nesta casa, apacenta o coração, meu Pai querido, dessa família. Traz, Seu Deus, uma palavra de conforto nessa noite, e que Teu Espírito Santo possa, meu Pai querido, confortar este coração, meu Pai, nesse momento. Aonde, meu Pai, a sua palavra entra nesta noite, entra nesse exato momento. Se a pessoa me assiste de manhã, de tarde, de noite, aonde ela estiver, você que está me ouvindo neste momento, Espírito Santo de Deus, agora, meu Pai, essa pessoa que está com os olhos fechados, ou essa pessoa que está com o pensamento direcionado em Ti, ó Deus de Israel, que o Senhor entre com cura agora, meu Pai, nessa família, sobre esta vida, por aqueles a qual estão intercedendo, meu Pai querido, nessa noite, neste momento, Senhor Deus, ou quem sabe na madrugada, aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que se entregam na sua presença. Espírito Santo de Deus, entra, meu Pai querido, nessa noite, com algo especial, meu Pai, neste momento, com um sentimento especial neste momento, e que essas lágrimas que vão cair desses olhos sejam, meu Pai querido, não somente de tristeza, mas lágrimas, meu Pai querido, no sentimento de sentir o Teu Espírito Santo renovando as forças, meu Pai, agora. Espírito Santo de Deus, renova as forças, renova as forças, ó Espírito Santo. Entra nesta casa, meu Pai, renova as forças, ó Espírito Santo. Não deixa, meu Deus, esse homem, essa mulher esmorecer, mas que o Senhor dê força para ele lutar, dê força para ela, meu Deus, se manter de pé. A batalha tem sido dura, a perseguição é dura, mas o Senhor é aquele que, como Paulo, deu estratégia para eles. Meu Deus, dá uma estratégia para esse pai de família, para essa mãe. Dá uma estratégia, meu Pai querido, sobre essa casa, meu Pai. Dá uma estratégia do Espírito Santo, Deus de Israel. Dá um conforto para essa alma, meu Pai querido. E que nesse exato momento, meu Pai, o Teu Espírito Santo possa tocar nessas pessoas, o Teu poder possa tocar nessas pessoas, e elas possam testemunhar que o Senhor é Deus que renova, que o Senhor ainda fala com a Tua igreja, que Teu Espírito Santo ainda fala na boca dos Seus profetas. Ei, Senhor, o Senhor nos chama para uma intimidade. Eu quero, meu Deus, que o Senhor acende a chama do coração dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento, dessa pessoa que me assiste nesse momento. Acende uma chama no coração deste homem, dessa mulher, deste jovem, meu Pai, para buscar a Tua presença e buscar a presença do Teu Espírito Santo. E quando Ele fosse, Pai, quando Ele fosse derramar na Sua presença, o Teu Espírito Santo possa encher ele de alegria, possa encher ele de amor, que o Espírito Santo possa apacentar esse coração. Aleluia, glórias a Deus. Tu és santo, Pai, Tu és poderoso. Eu quero que esta palavra ela possa mexer com você como ela mexeu comigo.
Comece a viver uma nova vida, uma vida cheia do Espírito Santo, e você vai ver que Deus vai te dar estratégias para vencer. Deus vai te dar estratégias, porque Ele te chamou, e o teu chamado não foi de boca de homens, mas foi Ele que te chamou. Amém? Eu peço a oração para quem está orando por mim. Eu agradeço, que eu sei que tem obreiros, pessoas, grupos de orações que oram por mim, pelo meu ministério. Estou orando por vocês. Vamos orar. É tempo de orar, mas mais do que isso, é tempo de nos derramar na presença de Deus, para que esse Espírito Santo possa transbordar o nosso coração. Que no momento de luta, de dificuldade, quando muitos estão de cabeça baixa, onde enxergam somente derrotas, nós podemos levantar